galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Meu companheiro, hoje nós vamos tratar sobre um assunto importante, que em outros momentos, com certeza, nós já mencionamos algo sobre. Então se liga só, hoje eu vou falar sobre vozes verbais. Quando você pega o curso e olha na íntegra a formação das aulas, de repente você sente a falta da voz verbal. Só que com certeza a gente já mencionou isso, ou pelo menos algo superficial, em relação aos tipos de sujeito e a concordância verbal. Porque naquela relação do verbo com o pronome ser, nós precisamos entender o processo das vozes verbais para poder entender o tipo de sujeito que é determinado ou indeterminado. Só que isso não importa para quando você está estudando apenas o assunto vozes verbais. Então, por isso, hoje estou trazendo de forma detalhada apenas as vozes verbais para poder treinarmos em cima de questões das principais bancas de concurso. Porque no final das contas, eu posso ter mencionado a teoria lá no início, você até aprendeu, mas até chegar aqui, ó, o que já aconteceu? Você acaba esquecendo, até mesmo porque não massificou em cima de exercícios. Então hoje o intuito é massificar em cima de exercícios. Antes de começar, queria só aproveitar e mandar um beijão para a galera de Minas, principalmente a galera de Manhuaçu. Galera, fica com Deus, beijão, obrigado pelo carinho. E com o tempo eu vou mandando aí para as outras cidades e para outros estados também, tá? Mas hoje, meu beijo, meu abraço e meu carinho é para a galera de Manhuaçu, que eu sei que é forte e fervorosa com o LAC, tranquilo? Então vamos lá, galera, vamos começar a nossa brincadeira. Primeira coisa que eu vou dizer aqui é o seguinte: na época da escola, você provavelmente aprendeu uma explicação superficial em relação às vozes verbais. É claro que aquela explicação vai ter serventia, tem serventia até hoje, e vai te auxiliar em determinadas situações de provas até de concursos que têm uma exigência alta. Mas hoje você vai perceber que o buraco é mais embaixo. Então vamos lá. Para início de conversa, vamos mostrar aqui quais são as vozes verbais. Na língua portuguesa, no processo tradicional, eu tenho a voz ativa, eu tenho a voz passiva e eu tenho a voz reflexiva. Aí vamos entender a explicação que nós aprendemos na época da escola e que é vigente até hoje para muitos alunos. Anota aí no teu caderninho o seguinte, que a voz ativa pratica a ação. Então, na época da escola, você aprendeu exatamente isso, que o sujeito da voz ativa, que é o agente, pratica a ação. Você aprendeu que na voz passiva o sujeito sofre a ação. E aprendeu que na voz reflexiva o sujeito pratica e sofre a ação. Então vamos lá. Diante disso, eu estou te falando que foi a explicação que você aprendeu na época da escola e que vai ter serventia em muitas situações. Agora, o que nós vamos aprender aqui agora? Que o mais importante para concurso público é a passagem da ativa para a passiva e vice-versa. Isso significa que a voz reflexiva é galho fraco em concurso público. Agora, não significa que não vai cair. Só significa que tem menos importância que a ativa e a passiva, pelo menos no concurso público. Então eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Vamos lá, deixa eu ver se a canetinha vermelha vai ficar bacana para você poder entender, ó. Você já anotou isso daqui, vou botar os exemplos agora para que você possa entender sem isso daqui te atrapalhando, ó.
Olha aqui. Atadolfa. Pense numa mulher bonita, morena linda, de olho azul. Então vamos lá, ó. Atadolfa comprou um carro. Aí o outro exemplo que eu vou colocar, um carro foi comprado por Atadolfa. E no outro exemplo eu coloco Atadolfa feriu-se com um canivete. Então, ó, como eu disse a vocês, na primeira frase, Atadolfa comprou um carro. Pensando na perspectiva escolar, aqui o sujeito pratica a ação. Na segunda frase, um carro foi comprado por Atadolfa. Então aqui o sujeito sofre a ação. E na terceira frase, Atadolfa feriu-se com um canivete. Aqui Atadolfa pratica e sofre. Então, na primeira eu tenho a voz ativa, na segunda eu tenho a voz passiva e na terceira eu tenho a voz reflexiva. Até aí, nenhum problema. Agora vamos fazer o seguinte, como eu disse a vocês, a reflexiva é a mais simples, então vamos entender com calma e tranquilidade. Atadolfa feriu-se com um canivete. Quem foi que praticou a ação de ferir? Atadolfa. E quem sofreu a ação de ser ferida? A própria Atadolfa. Então, isso significa que ela praticou uma ação e sofreu o reflexo desta ação. É por isso que eu chamo de voz reflexiva e é por isso que eu chamo esse pronome se aqui, ó, de pronome reflexivo. Ou partícula reflexiva, você escolhe. Agora, Sidney, na época da escola, eu aprendi uma tal de voz recíproca. Isso existe ou não existe? Isso existe, mas na verdade, para a gramática tradicional, eu só tenho 3 vozes, ativa, passiva e reflexiva. A recíproca, ela acaba sendo uma extensão da voz reflexiva. Mais ou menos assim, ó. Eu boto Atadolfa e Abelardo se beijaram. Repara, a Atadolfa, aqui, ela pratica a ação de beijar e também sofre a ação de ser beijada. Só que também tem um Abelardo, que pratica e também o quê? Sofre. Então imagina o seguinte, se eu tenho 2 elementos, e este elemento pratica neste a mesma coisa que este pratica neste, o que eu tenho aqui? Uma relação de reciprocidade. Não tem quando você está conversando com uma pessoa, às vezes o teu namorado, tua namorada, e você fala assim, eu te amo. Aí o outro vai e diz assim, a recíproca é verdadeira. Por quê? Porque se você o ama e ele responde que a recíproca é verdadeira, é porque ele também o quê? Te ama. Ou seja, o que você sente por ele, ele sente por você. O que você pratica nele, ele pratica em você. Então, para ter reciprocidade, tem de ter o quê? 2 pessoas, 2 agentes. Então, aqui, ó, eu tenho uma voz recíproca e eu tenho um pronome recíproco ou uma partícula recíproca, tanto faz. Repara a diferença. A diferença é que na voz reflexiva eu só tenho um agente. E é por isso que eu chamo de reflexiva, porque ele pratica e ele mesmo sofre o reflexo de sua ação. É como se eu dissesse que a Atadolfa feriu a si mesma. Agora, na voz recíproca, eu tenho 2 agentes, ou seja, eu tenho um processo mútuo, tranquilo? Por isso que há reciprocidade. Agora a gente vai partir para ativa e para passiva. Aí se liga só. Tem alunos agora nesse momento que já tem uma certa idade, outros bem novinhos. Para você que é novinho, preste atenção no que eu vou falar aqui agora.
Não é sacanagem, não é sacanagem. Se fosse uma aula presencial, eu inclusive iria mostrar todo o processo em que isso foi criado. Que foi criado numa época em que a sociedade era patriarcalista. Então toda essa brincadeira que a gente tem no dia a dia, e eu não estou de sacanagem, eu estou falando sério, toda essa brincadeira que a gente tem no dia a dia, principalmente o homem, é claro, né? Porque a mulher não fica perdendo tempo com essa bobeira. O homem tem a mania de ficar zoando o outro homem. Ah, fulano é ativo, fulano é passivo, não sei o quê. Tudo isso surgiu daqui. A brincadeira que a gente utiliza no dia a dia para sacanear um parceiro, para sacanear um amigo, surgiu na língua portuguesa. E o senhor Evanildo Bechara, que hoje tem 86 anos, quando tinha a minha idade, ficava zoando o Celso Cunha com isso. Então é normal. Agora, o homem acaba entendendo isso daqui fácil, porque foi o ensinamento que ele aprendeu na época da escola, em que o sujeito da ativa pratica a ação e o da passiva sofre a ação. Então o processo é esse. Agora se liga, você que está em casa, para e pensa, o que eu preciso fazer para transformar um cara que é ativo em passivo? Aí você deve estar pensando assim, pô, se ele está de sacanagem com a minha cara, pô, está de sacanagem, não está de sacanagem? Não estou de sacanagem não, mas é exatamente o que você pensou, meu companheiro. Para eu transformar um cara que é ativo em passivo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma cruzada nele. Então é isso aqui que eu vou fazer, ó. Vou dar uma cruzada. Então repara na voz ativa. Quem está aqui funcionando como sujeito? A Atadolfa. Então eu tenho a Atadolfa sujeito, o verbo que é o verbo comprar como verbo transitivo direto, porque quem compra, compra alguma coisa, e um carro, objeto direto. Hoje eu tenho certeza absoluta que eu não preciso ficar falando de todo o processo de transitividade, porque você já assistiu isso num outro momento. Agora, vamos entender, eu só consigo passar da voz ativa para passiva quando eu tenho o verbo transitivo direto. Porque somente o verbo transitivo direto tem um elemento que sofre a ação, que é o objeto direto. E eu preciso ter um sujeito na passiva que sofre a ação. Então é por isso que eu só consigo fazer a passagem da ativa para a passiva com um verbo transitivo direto. Então repara, na voz ativa, a Atadolfa comprou um carro, quem é o sujeito? A Atadolfa. Na voz passiva, a Atadolfa vai continuar praticando a ação de comprar. Por que na ativa? Quem pratica a ação de comprar? A Atadolfa. E quem sofre a ação de ser comprado? Um carro. Então, na voz ativa, a Atadolfa pratica a ação. Na voz passiva, a Atadolfa vai continuar praticando a ação. A diferença é que eu vou mudar a função sintática, porque na voz ativa quem pratica a ação é o sujeito, e na voz passiva quem pratica é o agente da passiva. Até aí, tudo bem? Show? Então vamos lá. Agora, repara, na voz ativa quem é que sofre a ação? É o objeto direto, porque para cada ação que eu pratico, tem alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem sofre é alvo da ação? É o objeto, e quem verdadeiramente sofre é o objeto direto. Então se liga só, a Atadolfa comprou um carro. Quem foi que sofreu a ação de ser comprado? Um carro. Então um carro aqui sofre a ação na ativa. Ele vai continuar sofrendo a ação na passiva, mas eu vou mudar a função sintática, porque na ativa quem sofre a ação é o objeto direto, e na passiva quem sofre a ação é o sujeito, porque aqui é um sujeito paciente. É óbvio que o carro não está vendendo, não está comprando nada, o carro está sendo o quê? Comprado. Então aqui eu tenho um sujeito paciente. Agora, eu paro por aqui? Não, eu não paro por aqui. E aí se liga. Vou apagar aqui embaixo e vou colocar um outro exemplo para testar o teu conhecimento. Vamos lá. Imagina o seguinte, imagina que eu coloque assim, ó. Atadolfa levou um soco. A Atadolfa bonitona, estava lá no baile,
toda uma marada dando em cima, chegou a Jocrete boladona e pá, deu-lhe um soco na Atadolfa porque ela estava dando em cima do marido dela. Nesse momento, para e pensa, qual é a primeira impressão que o aluno tem? Voz passiva, porque a Atadolfa levou um soco, ou seja, ela sofreu o quê? Uma ação. Então é o primeiro pensamento que o candidato tem. Mas aí imagina o seguinte, como é que está o verbo aqui? Ele está sozinho. Isso significa, e o que eu vou falar aqui agora parece ser machista, mas é exatamente o pensamento que teve quando isso foi criado. O verbo aqui é machista, ele é macho, ele é sozinho, ele não pede ajuda de ninguém. Então a voz é ativa. Porque repara na diferença do verbo da ativa para o verbo da passiva. O verbo da ativa aqui, ó, comprou, ele é sozinho, tem ninguém encostando nele. Ele é macho, não quer ajuda de ninguém. Agora, olha o verbo da passiva. Foi comprado. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma locução verbal. E como é que funciona essa locução verbal? Eu tenho um verbo principal mais um verbo auxiliar onde? Atrás dele dando suporte. Pode pensar o que quiser, meu parceiro, mas esse foi o intuito quando isso daqui foi criado. Agora é o seguinte, como é que é a locução verbal da voz passiva? Verbo principal no particípio e o auxiliar, verbo ser. Tranquilo? Agora, não paro por aqui não. Vamos lá. Qual foi a nossa última aula? Foi a aula de tempos e modos verbais, não foi? Então se liga só. Não basta transformar o verbo que está sozinho numa locução verbal. Eu tenho que seguir o mesmo tempo e o mesmo modo verbal. O mesmo tempo e o mesmo modo. Então, quando eu digo, a Atadolfa comprou um carro, isso é passado, presente ou futuro? Isso é passado. E é um passado completamente realizado. Então, você já está sabendo que aqui eu tenho um pretérito perfeito do indicativo. Porque é um passado completamente realizado. A locução verbal tem de estar no pretérito perfeito do indicativo. Agora, quem é que vai mostrar isso? É o verbo auxiliar. No caso aqui, o foi. Foi não é passado? E não é um passado completamente realizado? Então, aqui eu também tenho um pretérito perfeito do indicativo. Até aí, tudo bem? Agora, olha o bizu que eu vou te dar. Na voz ativa, eu tenho por hábito ter um sujeito que pratica ação, não é? Agora, repara, o sujeito da ativa nunca tem o quê? Preposição. A gente já sabe disso. Eu te mostrei isso em diversas situações. O sujeito não pode ter preposição. Na verdade, o núcleo do sujeito jamais terá preposição. Agora, e o agente da passiva? Sempre terá preposição. Quais são as preposições que podem aparecer? Apenas duas pela tradição gramatical. Se porventura alguma prova apresentar outra preposição, tá de sacanagem contigo, tá querendo te derrubar. Apenas duas preposições podem aparecer: a preposição por ou a preposição de. Se alguém aparecer com preposição a, com qualquer outra preposição, é conversa fiada. Para a gramática, meu parceiro, apenas duas preposições: preposição por e preposição de, tá? Normalmente nas provas, o camarada até coloca a preposição por, porque já é hábito. Agora se liga só. Olha o bizu final que eu vou te dar. Principalmente se você vai fazer uma prova para o CESP, porque pode ser que o camarada utilize isso. Imagina o seguinte, o camarada diz assim: a passagem da frase que se encontra na voz ativa, a Atadolfa comprou um carro, para a voz passiva, acarreta a seguinte construção: um carro foi comprado por Atadolfa. Perfeito, certo. Agora imagina o seguinte, imagina o camarada colocando aqui, ó, a Atadolfa. Vai poder ficar um carro foi comprado por Atadolfa? Não, porque eu só coloquei apenas a preposição por, porque eu não tinha colocado o artigo aqui.
Caso eu coloque o artigo, eu tenho que fazer uma contração desse artigo com a preposição por. E preposição por mais artigo a acarreta na construção pela. Então, agora sim, ó, a Atadolfa comprou um carro, para eu passar para a voz passiva, vai ficar um carro foi comprado pela Atadolfa. Show de bola? Tranquilo? Tranquilão? Então, beleza, vamos lá, ó. Gostaram dessa história do macho alfa, né? Isso é verdade. Um dia eu conto uma história para vocês. Um dia. Então vamos lá, ó. Posso apagar aqui? Se você ainda não anotou, anota, meu parceiro. Dá um pause aí que o like te dá essa oportunidade de parar quantas vezes quiser. Anota bonitinho e vamos continuar, tá? Agora vamos lá. Agora é o seguinte, eu aprendi o que é voz ativa, o que é voz passiva e o que é voz reflexiva. E ainda de lambuja a gente viu a voz recíproca. Agora, quando eu falo de voz passiva, você já está ligado que tem a voz passiva sintética e tem a voz passiva analítica. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, voz passiva sintética é menor, ou seja, terei apenas o verbo e o pronome. Tanto é que eu posso chamar também de voz pronominal. E a voz passiva analítica, ela é maior, vai ser composta de uma locução verbal, em que eu terei um verbo principal no particípio e um verbo auxiliar, que será o verbo ser. Situação que nós já vimos aqui agora. Vou citar exemplos comuns em provas. Provavelmente, outros professores já até te apresentaram isso, porque são exemplos corriqueiros nas provas. Eu coloco aqui, ó, vende-se casa. Uma frase correta, perfeita, perfeita. Em provas de concurso público, o camarada, ele começa a brincar com a relação da voz verbal, que eu já mostrei para você que quem manda é o verbo. Quem manda é o verbo que manda. Se o verbo ali é um verbo machista, como eu brinquei aqui com vocês, é verbo da voz ativa. Se ele é uma locução verbal, eu tenho o quê? Eu tenho uma voz passiva. Agora se liga só. Quando eu coloco vende-se casa, até aí tudo bem para qualquer candidato. O problema é que no dia da prova, o camarada tem o hábito de fazer assim, ó, vende-se casas, porque é assim que você visualiza no seu dia a dia, no seu cotidiano. Todo mundo que olha uma plaquinha que tem no meio da rua, tá assim, ó. Imagina o seu Joaquim. Seu Joaquim tem 3 casas dentro do terreno dele. Ele, seu Joaquim falante comum, será que ele pensa que a casa é o sujeito? É óbvio que não. Ele pensa que ele é o sujeito. Então ele coloca assim, ó, vende-se, porque ele está assim determinando, casas. Tanto é que o Bechar, ele começa a avaliar isso também. Poxa, vamos avaliar. É uma perspectiva do falante. Mas é o seguinte, o nosso intuito aqui é trabalhar a gramática tradicional, ou seja, o que todos os gramáticos dizem. Tudo bem que um ou outro começa a refletir além daquilo que é o padrão, mas a gente vai pensar sempre no padrão. E para o padrão culto da língua, se eu tenho um sujeito, esse sujeito obrigatoriamente concorda com o verbo, independentemente de ser um sujeito agente ou de ser um sujeito paciente. E aí se liga, casas aqui com certeza é sujeito. Na época da escola, você aprendeu a fazer da seguinte forma, se aparecesse um verbo mais pronome ser, você sabia, e isso na época da escola, você estudava sujeito. Você sabia que podia ser um sujeito indeterminado ou um sujeito determinado. Geralmente o candidato, quando não está ligado nisso, ele já classifica como sujeito indeterminado. Ah, quem é que vende? Alguém vende, mas eu não sei quem. Sujeito indeterminado. Mas não é assim que funciona. A própria gramática tradicional te diz, se você
quer saber se ali é sujeito indeterminado ou determinado, tenta jogar para a voz passiva analítica, ou seja, era um indício para mostrar o seguinte: se você conseguir jogar para a voz passiva analítica, é porque você tem uma voz passiva sintética. Se você não conseguir, é porque você tem uma voz ativa. Então aqui, dá para eu colocar casas são vendidas. Se dá para eu colocar casas são vendidas, e aí repara no bizu que eu estou te dando, meu parceiro. Nunca foi o sujeito que mandava na voz verbal. Sempre foi o quê? O verbo. Então vai haver situações em que eu terei um sujeito e a locução verbal. Vai haver situação em que eu vou ter a locução verbal e o agente da passiva. O que eu não posso ter, né? O que eu não posso, na verdade, deixar de ter é a locução verbal, para que a voz seja passiva, analítica, tranquilo? Agora aqui, ó, se aqui é sujeito, o correto é vendem-se casas. Então, esse é o bizu. Agora, de repente, pode ser que no dia da prova, vamos supor, professor, estou estudando há um tempão para a prova de tribunal, ou então estou estudando há um tempão para a prova de segurança pública, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, estou estudando por INSS, estou estudando para TJ, estou estudando para TRE, mas vamos supor, Sidney, quero estudar para auditor da Receita Federal. Aí, parceiro, o bicho pega. Aí o bicho pega, porque o salário é 15 conto inicial. Então o camarada vai querer te derrubar. É óbvio que ele não vai colocar uma estrutura fácil, simples assim. O que ele vai fazer? Uma frase enorme ou repleta de inversões. Aí vai dificultar a vida do camarada para poder passar da voz ativa para passiva, ou de uma voz passiva sintética para uma voz passiva analítica. Isso vai dificultar. E aí o que você vai fazer? Você vai pensar sempre no verbo. Então se liga no bizu. Eu já te mostrei isso num outro momento. E agora você com certeza está mais calejado para poder aprender. Se eu tenho o verbo mais pronome ser, o que eu faço, meu companheiro? Eu olho para a regência do verbo. Então, se é verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, mais o pronome ser, eu sei neste momento, que aqui eu tenho uma partícula apassivadora. E se eu tenho partícula apassivadora, eu tenho um sujeito paciente. Então, ó, verbo mais pronome ser. Se tem PA, é porque tem sujeito paciente. Porque é exatamente para isso que serve a partícula apassivadora, para indicar a passividade de um sujeito. Agora, imagina o seguinte. Se aqui eu tenho um sujeito paciente, que tipo de voz eu tenho aqui? Eu tenho voz passiva. É claro que é uma voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. E olha a importância. Se aqui é sujeito, concorda com o verbo. Então, se aqui está no singular, aqui fica no singular. Se aqui está no plural, aqui fica o quê? No plural. Agora, se eu tenho um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo, um verbo de ligação, ou até mesmo um verbo transitivo direto, mais objeto direto preposicionado, mais o pronome ser, esse camarada aqui não é de Deus, né? O que acontece aqui? Agora eu não tenho mais PA. Eu agora tenho uma partícula de indeterminação do sujeito. E se a PA serve para indicar a passividade do sujeito, o PIS, a partícula de indeterminação, só pode servir para indicar que o sujeito é indeterminado. E aí se liga, meu parceiro. Se o sujeito é indeterminado, o verbo não tem com quem concordar. Então, o verbo fica na terceira pessoa do singular. E se o sujeito é indeterminado, olha a diferença. Se em cima eu tinha um sujeito paciente que era determinado, e se tinha sujeito paciente eu tinha voz passiva, aqui como o sujeito é indeterminado, eu vou ter o quê? Uma voz ativa. É exatamente este o processo. Tranquilo? Provavelmente você está relembrando isso daqui que nós vimos numa outra situação. Eu vou até refrescar a tua memória
com alguns exemplos rápidos. Alguns exemplos rápidos. Eu coloco exemplos que aparecem sempre no cotidiano. Aluga-se apartamento. Vive-se bem aqui e comeu-se do bolo. Olha o bizu que eu vou te dar. Vou pensar sempre na regência do verbo. Aluga-se apartamento. O verbo alugar é verbo transitivo direto, porque quem aluga, aluga alguma coisa. Verbo transitivo direto mais pronome ser, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma partícula apassivadora. E se eu tenho partícula apassivadora, é porque apartamento é o quê? É sujeito. Tranquilo? Tanto é que se eu colocar apartamentos, eu vou ter que colocar alugam-se apartamentos. Agora aqui embaixo, vive-se bem aqui. Quem vive, vive. Então é verbo intransitivo. Verbo intransitivo mais pronome ser, eu tenho uma partícula de indeterminação do sujeito. Se eu tenho partícula de indeterminação do sujeito, o sujeito é indeterminado. Então, caramba, eu tenho que classificar o bem e o aqui. O bem é uma circunstância de modo e o aqui é uma circunstância de lugar. Então, eu tenho um verbo intransitivo e uma adjunta adverbial de modo e uma adjunta adverbial de lugar. Em cima, eu tenho uma voz passiva sintética e aqui agora uma voz ativa. E nesse outro exemplo, comeu-se do bolo. Preste atenção, se eu tivesse colocado comeu-se o bolo, eu teria o mesmo esquema do primeiro exemplo. Um verbo transitivo direto, uma partícula passivadora e o bolo seria sujeito. Até mesmo porque eu poderia falar o bolo foi comido. Mas se liga só nesse momento aqui agora. Eu tenho um verbo transitivo direto mais um pronome ser. Só que olha o complemento, é o termo do bolo. E nós não podemos ter sujeito preposicionado. Então, como aqui não pode ser sujeito, o pronome ser não pode ser PA. Porque para ter PA tem de ter o quê? Sujeito. Se não tem sujeito, não pode ter PA. Então aqui, esta preposição faz com que este camarada deixe de ser PA e passe a ser o quê? PIS, partícula de indeterminação do sujeito. Então aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Eu tenho uma voz ativa. E o termo do bolo, já que o verbo é transitivo direto, vai ser objeto direto. Como tem a preposição, objeto direto preposicionado. Tranquilo? Beleza. Agora, Sidney, eu sempre tenho facilidade de fazer o processo quando eu tenho apenas o verbo transitivo direto. Mas e quando aparece o verbo transitivo direto e indireto? Como, por exemplo, Arthur deu flores para Jocrete. Aí eu quero passar para a voz passiva, porque aqui a voz é ativa. Ó. Olha o verbo machão sozinho. Então o que eu vou fazer? Mais uma vez eu vou dar uma cruzada. E eu vou dar uma cruzada em quem? No sujeito e no objeto direto. É só nesses dois termos que eu vou mexer ali para fazer a cruzada. O verbo aqui, que é verbo transitivo direto e indireto, vai virar uma locução verbal. E Jocrete, que é o objeto indireto, vai continuar sendo objeto indireto, gente. Porque vai ficar assim, ó. Flores foram dadas por Arthur para Jocrete. Então, o mesmo princípio que eu ensinei no início da aula, ó. Já que aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, eu tenho Arthur como sujeito e flores como objeto direto e para Jocrete como objeto indireto, o que acontece na passiva? Flores continua o quê? Sofrendo ação, mas passa a ser o quê? Um sujeito. Arthur continua praticando a ação, mas passa a ser o quê? Um agente da passiva. A estrutura verbal continua sendo uma estrutura transitiva direta e indireta. E para Jocrete?
eu não mexo. Ou seja, vai continuar sendo um objeto indireto. Então, é por isso que ao realizar uma questão de vozes verbais, a primeira coisa que eu vou procurar, verbo transitivo direto, porque eu vou procurar aquele objeto direto para poder transformá-lo em sujeito. Tranquilo? Então, beleza. Diante disso, a gente pode dar uma parada neste momento de reflexão e eu vou mostrar para vocês aí um materialzinho que eu preparei no slide para você ter em sua casa e poder estudar. Se liga só. Olha isso daqui. Os tempos e modos verbais das ativas permanecem na passiva. Foi aquele momento de reflexão que a gente fez no início da aula. Aqui é só uma dicasinha para você continuar exercitando em casa. Então, ó, no indicativo, se eu coloco compra, eu coloco é comprado, porque aqui eu tenho o quê? Presente. Se eu coloco comprou, eu coloco foi o quê? Comprado, porque aqui eu tenho o quê? Um pretérito perfeito. Se eu coloco comprava, eu coloco era comprado, porque aqui eu tenho o quê? Um pretérito imperfeito. Agora aqui, ó, comprará, eu aqui tenho um presente, então vou colocar o quê? Será comprado. Compraria, aí eu coloco seria comprado, em que eu tenho aqui um futuro do pretérito. Se for no subjuntivo, eu coloco compre, seja comprado. Comprasse, fosse comprado. Comprar, for comprado. Nas locuções verbais, tenho comprado, aí eu coloco tem sido comprado. Tinha comprado, tinha sido comprado. Deve comprar, deve ser comprado. Estou comprando, está sendo comprado. Ou seja, quando eu tenho o verbo em sua unidade original, ele aparece sozinho. Para virar a voz passiva, locução verbal com dois verbos. Se eu já tenho uma locução verbal, e observa, para ter voz passiva, tem que ter o verbo no particípio, mas o quê? O verbo ser. Então, eu vou desmembrar este verbo auxiliar aqui, porque olha só, tenho comprado, eu tenho o verbo ter e o verbo comprar. Eu vou dar uma desmembrada nele para colocar ali no meio o quê? O verbo ser. É isso que eu vou fazer. Tenho comprado, vai ficar tem sido comprado. Ou seja, se eu tenho o verbo na ativa com locução verbal, e observa que não é o verbo ser. Se não é o verbo ser, por enquanto não é voz passiva. Aí o que eu vou fazer? Eu vou inserir o verbo ser. E aí eu vou passar a ter o quê? 3 verbos. Tranquilo? Belezinha? Então, show de bola. Diante disso, meu parceiro, só nos resta exercitar. E se ficar alguma dúvida, aí você entra em contato comigo pelo e-mail, pelo Facebook, que a gente vai conversando. Aliás, até te peço desculpa de antemão se de vez em quando você tenta falar comigo e não consegue, porque são muitos alunos. Então, além de trabalhar com videoaula, eu lá que tem uma dimensão nacional, eu trabalho principalmente a maior parte do meu tempo em cursos presenciais. Então, manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, sabe como é que é, né? Homem casado com filho, meu parceiro, tem que trabalhar muito. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer a primeira questão aí. Ela nunca alcançava a musa. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será: primeiro bizu que eu sempre te dou, e as bancas sempre dão mole pra gente. Primeiro bizu que eu vou fazer, parceiro, é ir de cara no verbo. Vamos olhar. Será que o verbo é transitivo direto? Então vamos lá. Quem alcança, alcança alguma coisa. Então eu tenho um verbo transitivo direto. Aí olha a estrutura. Ela nunca alcançava a musa. Quem é o sujeito? O sujeito é o ela. E quem é o objeto? O objeto é a musa. Então, na hora de passar para a voz passiva, quem é que vai virar sujeito? A musa. E o ela? Vira o agente da passiva. E o alcançava?
vai virar uma locução verbal, composta de verbo principal no particípio e o auxiliar, verbo ser. Só que repara, quando eu coloco comprava, olha o vá, quer dizer, comprava não, perdão, alcançava, olha o vá. Vá está me indicando que é um pretérito imperfeito do indicativo. E aí você vai lembrar da aula de tempos e modos verbais. Foi intencional ter a aula de tempos e modos verbais para agora termos a aula de vozes verbais. Porque é o seguinte, meu parceiro, se eu coloco alcançava, alcançava é primeira conjugação porque vem de alcançar. Se vem de alcançar, a desinência modo temporal vá assinala que é um pretérito imperfeito do indicativo. E você não já aprendeu aqui agora comigo que além de transformar numa locução verbal, eu tenho que seguir o mesmo tempo e o mesmo modo verbal? E o que nós aprendemos em relação ao pretérito imperfeito do indicativo? Vai ser o vá na primeira conjugação, na segunda, que é o ER, e na terceira, que é o IR, eu vou ter qual desinência modo temporal para assinalar que é pretérito imperfeito do indicativo? Eu vou ter o ia. Então, ó, vender, vendia, sorrir, sorria. E nós vimos também que há outra situação, na verdade, outras duas situações. Eu tenho a situação composta pelo verbo por, pelo verbo ter e pelo verbo vir. E outra pelo verbo ser. Aí o que acontece? Quando é o verbo por, ter e vir, é a desinência modo temporal NHA. E quando é o verbo ser, é a desinência modo temporal era. Como eu disse a vocês na aula de tempos e modos verbais, vir, vinha, ter, tinha, por, punha. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou procurar nas situações de verbo auxiliar uma situação que apresente o quê? Vá, ia, NHA e era. Ou seja, eu tenho que procurar uma estrutura que esteja no pretérito imperfeito do indicativo. Então aqui, ó, vamos lá. A musa foi alcançada por ela. Pode? Não, porque foi é pretérito perfeito. Então aqui eu tenho um pretérito perfeito. A musa fora alcançada por ela. Na verdade nunca, mas eu já estou ignorando nunca. Fora é o quê? Fora é pretérito mais que perfeito. A musa seria alcançada por ela. Então aqui eu tenho um futuro do pretérito do indicativo. Agora, a musa era alcançada por ela. Agora sim, ó, era do verbo ser, que está indicando que é pretérito imperfeito do indicativo. Então, se aqui é pretérito imperfeito do indicativo, aqui também tem de ser pretérito imperfeito do indicativo. Então, a resposta da questão 1, letra D de dado. Tranquilo, meu parceiro? Viu que não é nenhum bicho de 7 cabeças? Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa brincadeira. Olha essa segunda questão. E assim, num impulso, lança a primeira pincelada. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será... E aí se liga. Vou de cara no verbo, gente. O verbo é o camarada mais importante. Então, ó, quem lança, lança alguma coisa. Então, eu tenho realmente um verbo transitivo direto. Só que nessa situação, quem lança, lança alguma coisa. O que está sendo lançado? A primeira o quê? Pincelada. Então, a primeira pincelada aqui está funcionando como objeto direto. Para passar para a voz passiva, vai virar o quê? Vai virar sujeito. Então, a primeira pincelada. Então, vou botar assim, ó. Vou botar agora na ordem direta. A primeira
pincelada. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou transformar o verbo numa locução verbal. Só que eu tenho que seguir o mesmo tempo e o mesmo modo. Lança é o quê? É presente do indicativo. Então vamos lá. Se eu tenho que colocar aqui agora um presente do indicativo, vai ficar a primeira pincelada é lançada. Então, resposta, letra B de bola. Por que nós não poderemos usar as outras? Porque estão em outros tempos verbais. Então, meu parceiro, eu tenho de seguir sempre a mesma situação que está na voz ativa para poder ter uma voz passiva similar. Tranquilo? Então, ó, muito fácil, muito tranquilo. Opa! Agora eu peguei uma questão mais complicada, peguei uma questão maior, então agora é para os fortes. Recentemente, uma aluna, né, beijão para você, ela mandou uma mensagem para mim dizendo que gostava das aulas porque eu apresentava as questões fáceis e também as questões difíceis. Então dá para você ficar mais ou menos amparado para qualquer tipo de concurso. Porque eu não sei qual é o concurso que você vai fazer, na verdade. Né? Você pode... professor, eu estou estudando agora para o TJ. Professor, eu estou estudando agora para analista bancário. Beleza, eu sei. Mas você pode querer estudar para outra coisa, não pode? Ou você vai fazer isso a vida inteira? Você pode querer mudar de áreas. E se eu, de repente, quiser virar gogoboy? Eu vvou virar gogoboy, eu só tenho que malhar. Porque com essa carcaça aqui não vai dar, né? Então, você pode fazer o que quiser da sua vida. Então, chega aqui e vamos lá, ó. Olha a estrutura. A carta, essa personagem central dos últimos séculos, foi solapada pelo e-mail. Caramba! Frase grande, hein? A frase acima está corretamente transposta para a voz passiva. Quer dizer, caramba, aqui é sinistro, meu parceiro. Olha só o que ele botou. Ele botou a frase na voz passiva e quer que eu passe para a voz ativa. Então tem que ficar ligado. Vamos entender aqui agora, ó. Vou na estrutura verbal. Foi solapada. Então eu tenho um verbo principal, que está no particípio, e tem um verbo auxiliar, que é o verbo ser. Só que está aqui, ó, foi. Foi é o quê? É pretérito perfeito. Então, eu já sei que é pretérito perfeito. Beleza. Agora é o seguinte, eu tenho que identificar quem é o sujeito e quem é o agente da passiva, porque eu também vou fazer uma cruzada. Então, vamos lá. Quem é o sujeito? O sujeito é a carta. O sujeito é a carta, sem sombra de dúvidas. O sujeito não pode ter preposição, porque olha aqui, ó, pelo e-mail tem preposição. Então, a carta aqui é o sujeito paciente e pelo e-mail é o agente da passiva. O que isso significa? Significa que o agente da passiva, na hora de passar para a voz ativa, ele vai virar o quê? Sujeito. E a carta vai virar o quê? O objeto direto. Porque se a carta sofre a ação na voz passiva, vai continuar sofrendo a ação na voz ativa. A diferença é que na voz passiva, quem sofre é o sujeito. E na voz ativa, quem sofre é o objeto direto. Aí vamos lá. Tem um camarada aqui no meio. Ele colocou aqui, ó, a carta, vírgula. Essa personagem central dos últimos séculos, vírgula. Opa, quem é essa personagem central dos últimos séculos? Não é a carta? Então, aqui, dentro dessa estrutura, eu tenho aposto explicativo. É por isso que está entre vírgulas, porque está servindo para explicar o termo carta. Agora, vamos lá. Ó. Letra A. Ele começa colocando a carta. Essa personagem central dos últimos séculos. Solapa um e-mail. Opa, tá errado. Porque ele continuou colocando carta como sujeito. E a carta pode continuar como sujeito? Não, porque se eu vou fazer a passagem da passiva agora para a ativa, se aqui ela é sujeito, ela tem que passar a ser o quê? Objeto direto. Letra B. O e-mail. Opa.
essa personagem central dos últimos séculos, a carta solapou-o. Opa! Olha que loucura que o camarada fez aqui. Ele colocou a carta, funcionando mais uma vez nessa estrutura como sujeito. E aqui ele está retomando um e-mail. Estrutura até esquisita, não tem como. Letra C, um e-mail solapou a carta. Opa. Vamos deixar quieto aqui, deixar quieto. Letra D, o e-mail solapará essa personagem central dos últimos séculos, a carta. Opa, solapara, né? Solapará não tem acento. Solapara. Solapara é pretérito mais que perfeito. Então, não tem como, porque aqui eu tenho um pretérito perfeito. Letra E, a carta, essa personagem central dos últimos séculos, solaparia o e-mail. Também não pode, porque está como o quê? Como sujeito. Agora vamos dar uma olhada com mais calma na letra C. O e-mail solapou a carta. Nessa estrutura, eu tenho um verbo e quem é o sujeito? O e-mail. E a carta é o objeto direto, porque quem solapa alguma coisa. Então, tenho o e-mail como sujeito, certo. Tenho a carta como objeto direto, certo. E ainda tenho o aposto de forma correta, ó. Essa personagem central dos últimos séculos, que é quem? A carta. Então, a questão 3 tem como resposta a letra C, sem sombra de dúvidas. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Transpondo-se para a voz passiva a frase: hoje a autoria institucional enfrenta séria concorrência dos autores anônimos. Obedeciar a seguinte forma verbal. Então, olha só. Hoje a autoria institucional enfrenta. Então, aqui eu tenho o verbo. E quem é que enfrenta? A autoria institucional. E ela enfrenta o quê? Séria concorrência dos autores, que é o quê? O objeto direto. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou pegar essa autoria institucional, que é o sujeito, e vou transformar em agente da passiva. E séria concorrência, que é o objeto direto, eu vou transformar em sujeito paciente. Então, vamos lá. Ó. Olha como é que está o verbo. O verbo está aqui, ó, no presente. Ó, enfrenta. Está no presente. Então, eu já sei que está no presente. E olha o bizu que eu vou te dar. Olha as estruturas que o camarada apresentou aqui. Ele apresentou na letra C e na letra D estruturas com 3 verbos. Pô, se na ativa só tem um verbo, na passiva agora só podem aparecer 2 verbos. Não tem como aparecerem 3 verbos. Então eu já elimino de cara a C e elimino a D. A minha dúvida agora vai pairar em relação a A, a B e a letra E. Agora eu vou fazer o seguinte, já vou matar também a letra B, porque na letra B apareceu uma locução verbal. Beleza, mas não é locução verbal de voz passiva, porque na voz passiva tem de ter o quê? O verbo ser. Então a minha dúvida vai ficar apenas entre a letra A e a letra E, que eu já vou matar rapidinho, porque como aqui está no presente, não pode ser a letra A, tem de ser a letra o quê? A letra E. E outro bizu, quem é o sujeito? Séria concorrência. Séria concorrência são enfrentados?
Não, séria concorrência é enfrentada. Então, questão 4, resposta à letra é. Tranquilo ou não tranquilo, meu parceiro? Então vamos lá, ó. Questão 5 agora. A partir, e questãozinha do CESP, hein? Vamos lá, ó. A partir da elaboração de relatórios como o Justiça em Números, o CNJ pôde, por exemplo, criar metas para desatar os nós da justiça brasileira. Uma delas, de 2009, previa julgamento de todos os processos distribuídos antes de 2006. Identificaram-se quase 4,5 milhões de casos. 90% deles já foram julgados. Aí vem o comando da questão. É porque o CESP é assim. Tem um fragmento de texto e vem o comando da questão para você ficar ligado. Então vamos lá, ó. Em relação às informações e estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens que se seguem. Olha a afirmativa que ele faz aqui. Prejudica-se a correção gramatical do texto ao se substituir identificaram-se, que está na linha 6, aqui, ó, identificaram-se, por foram identificados. Então, beleza, foram identificados. Vamos pensar. Primeiro de tudo, ele colocou um verbo mais um pronome. Então, este verbo mais este pronome pode assinalar uma voz passiva sintética. E aqui, ó, foram identificados. Ele apresentou uma locução verbal com um verbo principal no particípio e o auxiliar, verbo ser. Então, isso já é um indício que há uma certa possibilidade. Agora, vamos ver se o processo está certo. Quando eu coloco identificaram-se quase 4,5 milhões de casos, quem identifica alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais pronome ser, o que eu tenho? Eu tenho a partícula a passivadora. E o que foi identificado no final das contas? 4,5 milhões de casos. Agora vamos fazer o seguinte. Esse camarada aqui, ó, está funcionando como sujeito. Agora vamos pegar este sujeito e colocar, ao invés do verbo ali com o pronome, a locução verbal. Será que dá ou não dá para eu dizer que 4,5 milhões de casos foram identificados? Claro que dá, não dá? Então eu poderia, sem sombra de dúvidas, colocar que foram identificados quase 4,5 milhões de casos. Não teria o menor problema. Então aqui ele está dizendo que prejudica. Se está dizendo que prejudica e eu acabei de mostrar para vocês que não há o menor problema, a questão está errada. Então questão 5, errada. Tranquilo? Então vamos agora para a questão 6, meu companheiro. A formatação me sacaneou, né? Agora vem aqui comigo, ó. Transpondo para a voz passiva a construção. Darcy Ribeiro não admitiria a alternativa a forma verbal resultante será. Então vamos lá, ó. Transpondo para a voz passiva a construção. Darcy Ribeiro não admitiria a alternativa. A forma verbal resultante será. Então, vamos lá. Não admitiria. Quem admite, admite alguma coisa. Verbo transitivo direto. E a alternativa, o objeto direto. Então, quem é que vai virar sujeito? A alternativa. Então, ó, coloca aqui, ó. A alternativa. Olha para as opções. Admitida, admitida, admitido, já elimino. Haveria de admitir, já elimino. Gente, eu vou pegar esse camarada aqui e vou transformar numa locução verbal, em que vai ter um verbo principal no particípio
e vai ter um verbo auxiliar que vai ser o verbo ser. Se eu coloco admitiria, eu estou trabalhando, na verdade, um futuro do pretérito. Ó, Darcy Ribeiro não admitiria a alternativa. Estou utilizando um futuro do pretérito. Vocês já sabem disso. Então, qual é a estrutura que tem aqui um futuro do pretérito? É só olhar. Ó, a alternativa seria admitida. Então, questão 6, resposta letra B de bola. Então, mais uma questão super tranquila. E agora vamos para a questão 7. Questão 7. Questão 7, a formatação não me sacaneou. Então, vamos lá. Ó. O indivíduo exerce livremente sua atividade. Então, olha o verbo, exerce. Quando a frase é menor, fica até mais fácil. Ó, exerce. Quem exerce, exerce alguma coisa. Então, aqui é verbo transitivo direto. Beleza. O indivíduo é sujeito e sua atividade é o objeto direto. E o livremente? É um adjunto adverbial de modo. Tranquilo. Que poderia, inclusive, ficar entre vírgulas. Poderia. É facultativo. Afinal de contas, é um adjunto adverbial deslocado com apenas uma palavra. Então, é facultativo. Transpondo a frase acima para a voz passiva, obtém-se a forma verbal. Vamos lá. Vamos pegar a atividade e colocar como sujeito agora, já que é o objeto direto. Então, ó, a atividade. Vou deixar um espaço para colocar a locução verbal e vou colocar aqui agora, ó, o agente da passiva, pelo indivíduo. Beleza. Até esqueci o adjunto adverbial. Deixa para lá, não tem o menor problema. Então, se está exerce, é presente. Então, a atividade é exercida. Então, a resposta, letra B de bola. Tranquilo? Não tem como ser nenhuma das outras, porque exercerá, verbo sozinho, não tem como ser locução verbal. Nas outras, olha só, nenhuma apresentou a estrutura com o verbo ser. Então, já matei tudo, gente. Então, aqui, ó, talvez tenha sido a questão mais fácil da prova. Questão mais fácil. Matei, questão 7, letra B de bola. Questão 8 agora. Vamos ver se a questão 8 é um pouco mais difícil para a gente. Afinal das contas, está ficando tudo fácil, né? Então, vamos lá. Ó. O etanol reduz em mais de 80% a emissão de gases do efeito estufa. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal passará a ser corretamente. Então, vamos lá. Eu tenho aqui reduz. Reduz. Esse é o verbo. Quem é que reduz? O etanol. É o sujeito. E o etanol reduz em mais de 80% o quê? A emissão de gases do efeito estufa. Beleza. Então, a emissão de gases do efeito estufa é o objeto direto. Então, coloca aqui, ó, agora como sujeito, a emissão, e eu vou botar só a emissão, porque no final das contas já ficou sendo o núcleo do sujeito. Então, ó, a emissão, se está reduz é presente. Então, a emissão é reduzida, porque está no feminino. Então, questão 8, resposta letra A. E vamos para a questão 9 agora. Mas exige em troca um punhado de moedas de ouro. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será. Vamos lá, exige. Quem exige, exige alguma coisa. E o que eu exijo? Um punhado de moedas de ouro. Então, isso daqui é meu objeto direto. Agora, se eu passar para sujeito, vai ficar um punhado de moedas de ouro. E punhado vai ser o quê? Núcleo.
Então, na hora de passar para a locução verbal, vai ficar o verbo participo no quê? No masculino. Acabamos de ver na questão passada, que ficou no feminino, agora vai ficar o quê? No masculino. Então aqui, ó, exige é presente. Então vai ficar é exigido. Então vamos ver? Resposta, letra C. Gente, diante disso, você só erra questão de vozes verbais agora na prova, se quiser. Se você não praticar. Agora, se você der uma praticada aí nos exercícios, tenho certeza absoluta que você vai tirar de letra. E não tem como ser muito mais do que isso, não. Isso é uma base que vai servir para qualquer concurso público, meu parceiro. Seja a Banca Seja Gran Rio, seja a VUNESP, seja a Quadrix, seja a Exatos, seja a FCC, seja a ESAF, seja o CESP. Não faz a menor diferença. A base é sempre a mesma. Então, meu companheiro, não deixa de avaliar a aula não, é sempre importante. E para finalizar agora, eu vou mandar um beijo para a galera do Ceará, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu não sou carioca, eu tenho esse sotaque aqui do Rio. De vez em quando alguns alunos falam assim comigo: poxa, Sidney, eu sou carioca, mas estou morando fora do Rio, estou morando em outro estado, tenho uma saudade desse sotaque, coisa e tal. Eu nem percebo o sotaque, porque eu moro aqui, é óbvio, moro aqui praticamente desde a época que eu nasci. Eu moro aqui desde quando eu tenho 1 ano, mas eu na verdade sou cearense, eu nasci no estado do Ceará, nasci numa cidade chamada Santa Quitéria e a minha família é de uma cidade chamada Hidrolândia. Olha só, o nome é Hidrolândia e eu vim por causa da seca, olha só que loucura. Meu parceiro, ó, fique em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Fica com Deus, meu companheiro. Clica aqui.